Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que chegou agora neste canal, já aproveita e já se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Se não gostar, deixe o seu dislike. O importante é você participar. Olha só, esse é um canal dedicado a questões emocionais. E o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema aí que está na mídia, as pessoas estão falando. O que levou aquele adolescente de 14 anos tirar a vida dos pais? O que está acontecendo com essa geração? Está faltando amor? Seria uma psicopatia? O que poderia levar uma pessoa a pensar em tirar a vida dos pais? Quer saber mais? Então, vem comigo. Há um bom tempo eu tenho falado aqui nesse canal e em outras redes sociais sobre o uso das redes sociais, dos jogos, o tempo de tela das crianças e dos adolescentes. Muitos pais, infelizmente, têm usado as telas, os jogos, as redes sociais para poder serem as babás dos filhos. Sim, desde que a criança começa a engatinhar, ela já está ali com 1 ano, os pais já oferecem para o filho o quê? Um tablet. E sempre a desculpa é a mesma. Ah, não, estou colocando desenhos para ele ver, desenhos animados, coisas infantis, coisas bobas, né? E oferece isso para a criança. Nós vivemos em uma geração onde a grande maioria das crianças e dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, todos estão virando zumbis. Sim, zumbis reféns das redes sociais, do celular, do tablet, da TV. Nós vivemos conectados o tempo inteiro, mas não nos conectamos com as pessoas, com os verdadeiros valores. Muitos trocam a amizade real com as pessoas pela amizade virtual. Sim, talvez você já se deparou com pessoas que você saiu para um restaurante, um passeio, e você está conversando com a pessoa e a pessoa está ali, ó, no celular. Você é real, mas a pessoa prefere ficar no virtual. Eu sei, muitos falam assim, não, mas as pessoas que estão ali no celular são reais também. Mas o momento não é real. O momento é um momento virtual. Nós temos que partir do princípio que o real precisa ser valorizado. Nós precisamos valorizar os momentos reais, principalmente momentos em família. Converse mais com seu filho, brinque com seu filho, tire tempo para desenhar, para andar de bicicleta, jogar bola, seja lá o que for, mas não deixe o seu filho e a sua filha reféns das redes sociais, do celular, do tablet, da TV. Esta é a função dos pais. Entenda, você é pai, você é mãe. Você não pode colocar aí as redes sociais, tablet, TV, tudo isso aí como a babá do seu filho. Não é assim que funciona. Olha só, esse caso em questão começou quando a criança de 8 anos começou a jogar ali virtualmente. E ele conheceu nesse jogo uma adolescente que tinha 9 anos. Ele com 8, ela com 9, começaram a se conhecer, conversar, ou seja, isso passou os 6 anos dessa amizade, desses jogos, e eles, pelo menos são os relatos que tem na mídia e por ele também, começaram a namorar. Eles dizem que tem 1 ano que eles começaram a namorar. Só que tem um detalhe, eles moravam, né, ou moram a 1.800 quilômetros de distância um do outro. Muito longe, longe demais, né? Só que este filho começou a falar para o pai que ele queria ir até esse local conhecer essa moça. Você aí que é pai, você que é mãe, você deixaria um filho seu de 14 anos viajar 1.800 quilômetros? Claro que não. É claro que não. Provavelmente você não deixaria seu filho de 14 anos viajar a 100 quilômetros, 200 quilômetros sozinho. É muito complicado no mundo que nós vivemos, mas ele queria ir visitar. Os pais dele proibiram, não aceitaram. Os pais da moça também não aceitaram isso, não, de jeito nenhum. E isso eles começaram a ficar revoltados com essa situação. Só que tem um detalhe muito importante que eu quero que você que é pai, você que é mãe, fique atento a essa situação. Às vezes o seu filho pega o seu celular, ô pai, me presta o celular, ô mãe, me presta o celular,
e eles começam a jogar, eles baixam ali algum tipo de jogo, né? Ou vão para o YouTube, vão assistir aí nas redes sociais alguns vídeos. Você acompanha isso? Você sabe exatamente o que eles estão assistindo? Por mais que você tente colocar o controle, eu sei que é difícil. O meu filho, ele joga alguns joguinhos que eu selecionei para ele jogar. Mas antes eu pesquisei, fiz uma busca, entrei no aplicativo para ver como era. É mais esses jogos aí de corrida de carrinho, de moto, aquela coisa toda. Mas teve um dia que eu saí e falei para ele assim, daqui a pouco eu volto. E tinha muita gente dentro de casa, aquela coisa toda, e ele foi lá e clicou em um jogo, não lembro qual jogo que é, mas infectou o meu celular todo de vírus. Ficou o tempo inteiro aparecendo propagandas, aquela confusão toda. Foi uma boa oportunidade para me chamar o meu filho e conversar com ele sobre jogos, sobre vírus, sobre redes sociais. E falei para ele, tem muito perigo. Mostrei para ele todos os perigos que tem dentro das redes sociais e dentro dos jogos. E essa fiscalização a gente faz direto. Se ele quer assistir algum vídeo, tem que ser com a minha supervisão ou da mãe. Sozinho não assiste nenhum vídeo. Jogos, ele só joga os que estão no meu celular e que eu autorizei. Ele sabe dessa regra e ele não vacila. Por quê? Eu tive esse diálogo com ele. Eu recomendo você fazer esse diálogo aí com seus filhos. Não solte o celular na mão deles e pense assim, agora eu estou tranquilo, né? Às vezes o pai ou a mãe tem dois celulares e passa um para o filho e começa a ficar lá no deles, lá fica a família toda ali e você não sabe o que seu filho está fazendo. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o nome do jogo que eles assistiam. Eles alegam lá em depoimento que eles não jogavam, mas eles assistiam. Você já viu que tem muitos jogos no próprio YouTube onde as pessoas jogam e as crianças ficam assistindo eles jogando. E era isso que eles faziam. É um jogo de terror. Sim, jogo de terror. Só para vocês entenderem o jogo que eles assistiam ali nas redes sociais o tempo inteiro, era um jogo de dois irmãos em uma relação incestuosa. Sim, dois irmãos em uma relação incestuosa, do qual, desse jogo ali, eles mostram cenas de canibalismo, sim, cenas de canibalismo, cenas de filhos tirando a vida dos pais. É isso que eles gostavam de ficar vendo na internet. Fica uma pergunta no ar. Os pais sabiam disso? Os pais fiscalizavam isso? Provavelmente que não. Olha só, para você que não está sabendo dessa história, talvez eu esteja falando aqui, você está pensando, o que o Elias está falando? Uma adolescente de 14 anos e uma adolescente de 15, morando a 1.800 quilômetros de distância, planejaram tirar a vida dos pais. Sim, e aconteceu. Aconteceu isso. Os pais dormindo, eles ficavam todos em um quarto só. Por quê? Porque era o único quarto que tinha ar-condicionado. Então eles dormiam todos ali só naquele quarto. O jovem tomou ali aquele adolescente muito energético para ficar o quê? Acordado. E esperou todos dormirem. E ele pegou a arma do pai, que era uma arma legalizada, tudo, mas ele sabia onde ficava. Pegou a arma e tirou a vida do pai, da mãe e do irmãozinho de 3 anos. Pesado, né? Pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos. Em depoimento, esse jovem não mostrou nenhum arrependimento e ainda tratava os pais e até o irmãozinho como pessoas nojentas. Tudo isso, com certeza, incentivado pelo jogo aí de terror. E esses adolescentes estavam planejando também tirar a vida dos pais da moça. Detalhe, enquanto aquele adolescente tirava a vida da família, a jovem estava online com ele, acompanhando tudo, inclusive fazendo uma contagem regressiva para ele ir lá tirar a vida dos pais e do irmãozinho. E os adolescentes já estavam planejando tirar a vida dos pais da moça. Olha para vocês verem como tudo mudou na cabeça deles. De tanto assistir esses jogos de terror, né, vendo outras pessoas jogando, ali acaba tendo um enredo que é uma inspiração para os adolescentes. Talvez o seu filho está consumindo isso e você nem sabe. Comece a fiscalizar mais. Entenda, você é autoridade dentro de casa. Mas vá com jeitinho. Infelizmente, nós temos dentro de casa filhos, né, que você ama, que eu amo, mas essa geração está complicada. Se você contrariar, olha só o que aconteceu. Os pais contrariaram e perderam a vida.
Então tem que ter muito amor, muito diálogo. Mas você que tem criança aí de 2 anos, 3 anos, já comece a fiscalizar. Não fique colocando essas coisas para eles terem acesso. Não coloque. Evite isso. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre o tempo de tela, que é recomendável, né? E tome cuidado, não faça das telas a babá do seu filho, porque o final pode ser como esse, tá? Esses jogos de terror têm acabado aí com muitos adolescentes. É terrível isso. E este adolescente, ele não demonstra nenhum sentimento. Talvez você possa pensar assim, será que é um psicopata? Não sei, não dá para saber. Mas olha só, ele já estava planejando o seguinte: quando caísse o salário do pai, ele iria pegar o salário, ele iria vender a casa, vender o carro, para poder viajar lá onde estava a outra adolescente para executar mais um crime. E tamanha crueldade não acaba por aí. Ele pegou os corpos do pai, da mãe e do seu irmãozinho de 3 anos e jogou dentro de uma cisterna, parecia mais um porão ali, com uma portinha, jogou ali dentro. A polícia só localizou devido ao mau cheiro que já estava ali exalando, né? Gente, terrível, uma história macabra. Tudo começou onde? Com aquela criança lá de 8 anos, tendo acesso a jogos online, conversando com a pessoa, depois começaram a namorar, começaram a ver juntos aí pessoas jogando o jogo de terror e começaram a ter essas ideias. Começaram a namorar, os pais não permitiram se encontrar, revolta, planejamento de fazer tudo aquilo que eles já estavam assistindo. O meu alerta aqui neste vídeo é o seguinte: cabe aos pais estabelecer limites. Chame seu filho hoje, sente com ele, independente da idade, e fale: nós temos uma autoridade aqui dentro de casa, eu quero ter um controle sobre tudo que você está assistindo, tudo que você está vendo, mas saiba, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu amo você. Não faça isso de uma forma com ignorância, sabe, com grosseria, não. Você precisa se aproximar mais do seu filho com amor, com afeto, com carinho. Chame seu filho para passear, para comer alguma coisa. Faça com que seu filho entenda que você o ama de verdade, mas você precisa estabelecer limites. Infelizmente, nós estamos em uma geração sem amor. Sim, é uma geração que está sendo criada através das telas, da inteligência artificial e outras coisas mais. Nós estamos perdendo a nossa realidade, a nossa essência devido às telas. A cada dia está piorando mais e mais. Tanto aí as redes sociais, inteligência artificial, tudo está se tornando artificial muito rápido. A essência das famílias estão acabando devido a isso aí. Mas entenda uma coisa, o exemplo, ele arrasta. Se você que é pai, você que é mãe, fica 24 horas nas telas, o seu filho vai te seguir. Não tem jeito. Às vezes o pai quer tirar do filho as telas, mas ele continua nas telas o tempo inteiro, na hora do almoço, na hora do jantar. Você é o exemplo dos seus filhos. Entendam, você precisa se aproximar mais do seu filho. Não importa a idade dele. Se você não disse para o seu filho hoje que o ama, diga: Elias, tem anos que eu não falo para o meu filho que eu amo. E meu filho está com 10 anos. E eu nunca falei para ele que eu amo. Essa é a oportunidade. Se aproxime. Tem pessoas que falam assim: não, esse negócio de falar que ama, todo mundo fala. O mais importante é o que eu dou para ele, o conforto, a casa. Gente, tudo isso é importante. Mas na cabeça da criança, do adolescente, eles pensam, né, que isso é obrigação dos pais. E realmente é. Você colocou no mundo, você tem que cuidar. Amor, você tem que abraçar, cuidar, mostrar carinho e também dizer eu te amo. Eu sei que fica entalado na garganta, né? Eu te amo. Parece que nem sai. Mas comece a fazer isso gradualmente. Não só com seu filho, né? Com seu amigo, com a sua amiga, com o seu marido, com a sua esposa. Precisamos falar mais que amamos as pessoas e não as máquinas. As máquinas estão aí substituindo os seres humanos. Na verdade, elas nem querem. É nós que queremos que elas substituam o real. E nós estamos a cada dia mais no virtual, levando adolescentes como esse aí a fazer essa atrocidade. Uma atrocidade. Como? Talvez você possa não entender como que uma criança ou uma adolescente faz isso. Como?
Você vê em fotos da família que ele estava sorridente, ou seja, não dava nenhuma pista. A mãe da adolescente disse assim, não acredito que minha filha esteja envolvida nisso. Ela é tão amável, ela é tão educada, ela trabalha, a menina trabalha em uma distribuidora, mesmo com 15 anos ela já está trabalhando, mas está envolvida nisso aí. Ame os seus filhos, proteja os seus filhos. Até o próximo vídeo e um forte abraço.